Compartilhando com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó meu amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, e muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor, e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais Senhor. Dai-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Somente confio, meu Senhor e Rei, somente vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, é que passeio venha receber. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Aleluia. Ainda, meus irmãos, o hino de número 127. Pastor. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 14 a seguir, e diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo 2, 14. Traz estas coisas à memória, ordeno-lhes diante do Senhor, que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveita, e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra destes roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fíleto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Amém. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai, queremos, Senhor, te agradecer por estes momentos felizes de estarmos na tua presença, Senhor, aqui, Senhor, reunidos, obreiros, Pai querido, que te serve na milícia do Evangelho. Ó Pai, que nesta noite a tua palavra, na inspiração do teu Santo Espírito, penetre em cada vida
fazendo uma obra poderosa nos corações de cada um aqui presente. Ó Deus Todo-Poderoso, aumentando o número dos que te louvam, salvando as vidas, transformando almas, Senhor, para o teu reino celestial. Abençoa cada setor de trabalho, os teus obreiros, Senhor, soldados do teu reino, que estão batalhando pela fé que uma vez foi dada ao santo. Usa como verdadeiros instrumentos para alcançar as vidas, ó Deus, transformando vidas e lares. É o que eu te peço, ó Pai, em nome, pelo amor do teu Filho Jesus, o qual vive para sempre. Amém. Glória a Jesus. Nós observando que alguns cristãos respeitáveis estão se candidatando para a política nacional e que merecem o nosso apoio. Portanto, queridos irmãos, observe bem o que você vai ouvir agora. Veja, por exemplo, uma observação de homossexuais os fundamentalistas cristãos. Esses fundamentalistas são nós, os pastores, somos evangélicos, que não concordam isso com o homossexualismo, e eles estão pregando para que não se votem em nós, em nossos candidatos. Temos que nos organizar. Os traficantes se organizam para eleger seus candidatos. Os homossexuais, os homossexuais se se organizam para ter os candidatos deles. As prostitutas se organizam, a maçonaria se organiza, os católicos se organizaram, o segundo o presidente da República assinou acordo com o Vaticano para oficializar o Brasil. Nós temos que ter os nossos projetos lá na Assembleia Legislativa do Congresso Nacional para impedir essas coisas. Nosso país é um país laico, é um país que não pode se envolver em religião e não deve permitir que o nosso país se torne há 500 anos atrás como eram os padres, os bispos que mandavam no país. Não podemos aceitar. Então vamos lutar, vamos eleger o nosso candidato, meus irmãos. Vamos ter princípios cristãos, princípios bíblicos, como diz a palavra de Deus. E nós vamos obedecendo a palavra de Deus, elegendo nossos irmãos, para que eles possam fiscalizar a nossa política e cuidar da nossa política. Muito obrigado e preste atenção em nome de Jesus. Isso que você vai ouvir agora, a paz do Senhor, e que Deus abençoe vocês, e que o princípio cristão prevaleça no teu coração nessas eleições. Pai do Senhor, você não sonha. O mundo está vivendo cenários pequenos cruzes. Isso todos sabem. Mas você, igreja cristã brasileira, sabe o que está acontecendo aqui no seu país. Lei da bondade, nossa liberdade religiosa, o direito de fé, escolha e opinião. Porém, se for aprovada a lei da bondade, deve ser um dos dois. Corremos o risco de sermos criminalizados por não concordarmos com a prática da homossexualidade. Pornografia não deve ser freada. A imoralidade não é algo escondido. A indústria pornográfica possui imunidade celular, faz remédio depois se continuará transmitindo. Casos de pedofilia, eles acontecem em todos os cantos do país e saem por todas as classes sociais. O Disque 100 recebe mais de 30 denúncias de abuso
sexual contra crianças e adolescentes do mundo. A família enfraqueceu, quer que a entidade familiar seja apenas aquilo que for considerado uma união estável entre duas pessoas e que administre o divórcio. A taxa de divórcio no Brasil já atinge o marco de 41%. O Brasil é o país que melhor aceita o divórcio entre os 35 países. Apenas 12% dos brasileiros é favorável a manter o casamento. A violência familiar é um fato, há mais crimes cometidos contra a mulher e a criança na porta para dentro da casa do que na porta para fora. O estrangimento, agressões, todo modo grau de parentesco, pais não confiam, filhos não comprados, infanticídio, milhares de crianças indígenas são liberadas pelas tribos indígenas do Brasil. Se elas nascerem com deficiência psicogênica, você pode dizer que essa material só as dias da terra e olha para os pormenores, sem nem agir para ser justificadas em nome do e as listas gostam de quem poderia ajudar. Estamos tratando as nossas crianças de todas as formas, dando disso para a legalização do mundo. Há um que descriminaliza o aborto no Brasil e a polícia pratica pelo papel de discussão. Por isso, estamos a um passo de Deus que carregar a vergonha e a maldição de país que é a favor da mundo. Nós temos ligado, estamos chamados a lutar com métodos cruéis, deixa a pessoa, outro momento, a discussão, a matrimônio, a deixar o feto, excesso, feto, desespero, deixa o coração acelerado, não tem silencioso, cansado, algo errado, nós não estamos sabendo o que está acontecendo em nosso país. Cadê a igreja? Ela se fechou em seus problemas internos. Obedeceu, ficou passiva. Precisamos falar pelo nosso país. Igreja brasileira reage, desperta nossas almas, vivificando a igreja, e todo tempo, e quando o amor não morreu, tinha pena dos nossos olhos. Vivifica a igreja. O que a igreja precisa saber sobre a política. Na verdade, nós temos uma igreja parlamentar que hoje nós estamos contando 46 deputados federais e 3 senadores. Já fomos um número bem maior e o nosso sonho é sermos uma bancada maior, porque hoje nós somos um número muito grande de evangélicos do Brasil. Fala-se em torno de 30%, não temos com precisão estes números. Vamos ao tempo, o governo está fazendo uma política do sexualismo. E olha essa cartilha que nós encontramos em escola pública, uma cartilha destinada aos travestis. Como qualquer outro polo está fazendo disciplinas em escolas aqui em Brasília. Exatamente essa especialidade foi buscada numa escola do primeiro grau em Brasília. Se vocês lerem essa cartilha do governo Chego, o objetivo dessa cartilha se considerar para os travestis, mas não para as nossas crianças. Posso ser um coletivo nossa que não olha para esse aqui, é diferente, mas pode passar. Então, o governo brasileiro deixa o investimento público, nós estamos chorando isso pode passar. A prova que temos, vocês acham que isso tem alguma coisa educativa? Feita de Ministério da Saúde, 5 milhões de atividades sobre disciplina no Brasil. Está falando sobre redução de doença. Olha lá, ensinando como saúde não está dizendo, não usar, está dizendo, na hora de usar, passa o poder do avião. Na hora de usar cocaína, não use com moedas, use cartão para você não se sujar, não use papel que use dinheiro em papel, use cartão. Pode passar. Olha as cenas, irmãos. Fala sobre sexo anal, sexo oral e sexo entre héteros. Mas no sexo oral explica que para as lésbicas o prazer das lésbicas está na língua. Vocês acham que seus filhos de 8 anos precisam aprender isso? Está em escola pública em Brasília. Fizemos uma representação contra o Ministério da Saúde e as cartilhas foram retiradas. O bispo foi muito criticado. Vocês não têm ideia do que ele sofreu por causa
aprovada essa cartilha, mas elas foram retiradas da escola. Há 2 projetos que querem legalizar a prostituição no Brasil. O bispo está combatendo isso de uma forma maravilhosa. Os homossexuais estão se mobilizando contra a igreja. Enquanto isso, na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, enquanto se debatia o PLC 122, o tal da homofobia, quando se falava o nome de Deus, manifestantes gays e lésbicas se levantaram e apresentaram uma Constituição, mostrando que ali não valia a Bíblia Sagrada nem a Palavra de Deus, somente a Carta Magna que rege o país. Queremos lembrar o que a Palavra de Deus, a Lei de Deus preconiza. Primeiro, ao criar todas as coisas, Ele criou o homem macho e fêmea. E a finalidade do sexo não é apenas a procriação, mas é especialmente a procriação, tanto nos seres humanos quanto em todos os demais seres sexuados. Uma declaração fortíssima que está em Levítico capítulo 18, versículos 22 e 23. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, é confusão. Assim diz a palavra de Deus. A igreja precisa descruzar os braços. Que na sua Constituição fala de liberdade religiosa, e nós não vamos admitir, se essa nação nos garante liberdade religiosa, que livros evangélicos sejam queimados em praça pública. Esse foi queimado agora em Campo Grande com ordem do Ministério Público. O pastor Aldemir em Santa Catarina foi processado e foi para a delegacia porque falou que a homossexualidade é abominável diante de Deus. Olha onde nós chegamos. Querem que a gente não leia mais a Bíblia, mas nós vamos estar lutando pela liberdade religiosa. Enquanto isso, no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional aprova o acordo entre a Igreja Católica e o governo brasileiro. Que aprova o texto do acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, assinado na cidade-estado do Vaticano em 13 de novembro de 2008. Bispo Rodovalho tentou estender o benefício às demais religiões, mas sempre havia opositores aos evangélicos. Mais um projeto, criando uma situação para outras religiões, apenas retira a laicidade do governo do Estado brasileiro, não só para os católicos, mas também para outras religiões. Nós estamos agravando um problema que surgiu com esse tratado. O governo está patrocinando o aborto. Nós estamos desmascarando as verdades sobre o aborto, irmãos. Por que as nações ricas querem que o Brasil aprove o aborto? Controle de natalidade. Por que as nações grandes estão financiando campanhas pró-aborto no Brasil? Porque as nações ricas têm medo desta nação, querem eliminar brasileirinhos. Sabe por quê? Há promessas de Deus para essa nação, que nós seremos um povo forte, que nós seremos um povo próspero. Então, o que eles estão fazendo? Vamos patrocinar o aborto. E as pessoas? A sociedade brasileira está caindo nessa conversa, irmão. Aí é um aparelho que já está sendo distribuído nos postos de saúde. Esse aparelho se chama aspiração manual intrauterina. Gente, o que é que tem no útero para se aspirar? Quem sabe? Bebês. Já está sendo distribuído, estamos condenando, estamos indo atrás dos postos de saúde que tem esse aparelho. Olha lá, o preço do feto, do tecido humano. Procure na internet. Vamos desmascarar. Tem muita história por trás do aborto. Não é apenas reduzir a criminalidade, não. Vamos ficar espertos, igreja. Apologia ao aborto, à pedofilia, ao estupro. Nós estamos no Congresso Nacional dizendo não. No Brasil, a cada 1 hora, 7 crianças são violentadas. Eu tenho a dizer, irmãos, que nós temos imagem na CPI da pedofilia. O bispo Rodovalho já viu, se emocionou. Meninas de 29 dias sendo abusadas pelo seu médico pediatra. Eu falei 29 dias, irmãos. O médico pediatra abria a vagina da criança e introduzir a língua numa criança de 29 dias. Nós temos imagem de meninas de 2 anos amarradas na cama e a mãe filmando e o pai estuprando a menina.
Nós ficamos sabendo que há pedófilos no Brasil que só sente prazer se a criança for a óbito. Uma fita custa R$1.000 de abuso sexual. Se a criança for a óbito, essa fita pode custar até R$100.000. Há pedófilos que só sente prazer se a criança tiver síndrome de Down. Nós descobrimos e chegou para nós que há pedófilos que só abusam de crianças se tiver em cadeira de roda. Nós descobrimos que aqui no interior de Goiás, no entorno, há casais que geram bebês por R$50.000 para entregar para o pedófilo. R$50.000. A igreja evangélica precisa reagir. Nós precisamos reagir. Essa nação está doente. Nós precisamos fazer muito, irmãos. E podemos fazer muito. A igreja precisa reagir. A pesquisa diz que 50% das crianças abusadas se transformam em abusadores na fase adulta. Eu respondo, basta uma geração reagir. Se a gente quebrar esse ciclo, se uma geração reagir contra a pedofilia, nós podemos pôr fim a este mal na nação brasileira. E eu creio que Deus está levantando uma geração, e eu creio que é a nossa geração. Está havendo o mover de Deus. E deixa eu falar uma coisa, irmãos. Depois que nós começamos a estudar e fazer um enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente, o bispo teve uma ideia da gente fazer seminários com pastores e líderes, onde às vezes vou eu, às vezes vai o senador Magno Malta. A gente está fazendo isso no Brasil inteiro, e agora estamos fazendo aqui no Distrito Federal, onde a gente mostra imagens fortes. O mundo está vivendo um cenário de terríveis crises. Isso todos sabem. Mas você, Igreja Cristã Brasileira, sabe o que está acontecendo aqui no seu país? Lei da Mordaça. Nossa liberdade religiosa nos dá o direito de fé, escolha e opinião. Porém, se for aprovada a Lei da Mordaça PLC 122, correremos o risco de sermos criminalizados por não concordarmos com a prática da homossexualidade. Cuidado em relação à questão da Bíblia, porque nós sabemos que é um livro antigo. A Bíblia, ela não é o livro sagrado. Igreja brasileira, reaja, desperta nossas almas, Senhor. Vivifica a tua igreja enquanto há tempo, enquanto o amor não morreu. Tira a venda dos nossos olhos. Vivifica a tua igreja. Aleluia, Jesus. Vocês viram, irmãos, a situação? Agora nós temos na mão, vocês viram aí por último, 3 milhões de homossexuais reunidos em São Paulo, dizendo não votem. Inicialmente, mais uma vez, dizer aqui da minha alegria poder estar mais uma vez nesta igreja, participando agora da abertura da 3ª Escola Bíblica de Obreiros de nossa igreja aqui em Limeira, poder abraçar e rever o patriarca dessa igreja, aliás, patriarca do nosso ministério, pastor Joel, que é para nós, sempre digo, uma referência para a nossa igreja, para o nosso ministério. Pastor Joel, que é muito querido por todos nós, os pastores da nossa igreja aqui em São Paulo, e é muito bom sempre estar aqui e abraçar o pastor Joel. Ele, na nossa retaguarda, é uma segurança. Também estar com o pastor Levi, nosso amigo, pastor Levi, que Deus nos aproximou e aprendemos a amar o pastor Levi e sua família. É muito bom estar aqui, pastor Levi, juntamente contigo e com os obreiros dessa igreja. Trago saudações da minha esposa também, ela esteve comigo aqui na última reunião, foi uma bênção, ela voltou muito feliz e foi muito bom, sempre muito bom estar com os irmãos aqui na nossa igreja em Limeira, rever os companheiros, amigos, pastores.
E também a grata surpresa de rever aqui o pastor Sisac, nosso irmão, amigo, um jovem obreiro que também hoje tem sido referência para todo o Brasil. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Sisac. Deus abençoe, pastor Sisac. Também agradeço ao pastor Dedé por nos acompanhar, a equipe que está comigo, o pastor Alexandre, o Oswaldo, o Tarso, e rever aqui o filho do pastor Dedé, o Edson. O Edson gosta de ser filho do pastor Dedé, mas o Dedé não está muito afim de ser pai dele. Eu quero, então, parabenizar a Igreja de Limeira, através do seu pastor presidente, pastor Levi, pela realização da terceira escola bíblica de obreiros. E nós precisamos estar sempre envolvidos no ensino da palavra de Deus. E é muito bom cultos avivalistas, é muito bom cultos onde crentes são batizados com o Espírito Santo. Claro, isto é um dos fundamentos da nossa igreja, da nossa doutrina, mas a igreja precisa também ouvir a palavra de Deus, ouvir os ensinos que o Senhor Deus tem para a sua igreja. Naturalmente que o ensino da palavra é que sustenta a igreja do Senhor, é o ensino que nos dá condições, que nos dá vitamina para podermos estar bem diante do Senhor, diante da sociedade que estamos vivendo. Meus amados, eu quero convidá-los para que abramos nossas Bíblias. Eu quero meditar no assunto com os irmãos. Para isso quero convidá-los para a leitura de um versículo que está em Cantares de Salomão, e vamos ler o versículo 1, aliás, o capítulo 1, né? Capítulo 1 de Cantares e o versículo 6. Estamos então numa escola bíblica para obreiros, e a palavra voltada, procurando voltar para este sentido, né? Bom, Cantares 1:6. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Amém. Meus amados, nós não estaremos fazendo comentário a respeito do livro de Cantares, porque certamente nós o conhecemos bem. Cada um já tirou as suas próprias conclusões do que se encontra escrito no livro de Cantares. Mensagens poderão ser aplicadas através do livro de Cantares, direcionadas para casamento, para palestras de casais, para a igreja e o seu relacionamento com o Senhor Jesus, e também pode ser aplicada no sentido do relacionamento de Israel para com o Senhor Deus. Muitas conjecturas são feitas a respeito deste livro, o livro de Cantares. Uma delas é que se fala em apenas 2 personagens: um pastor, uma mulher, Amita, e o pastor. Alguns teólogos definem que esse pastor é o rei que veio vestido de pastor, conheceu a Sulamita e depois, como rei, a leva para viver no seu palácio. Isso pode ser atribuído também à igreja do Senhor, se referindo à primeira vinda de Jesus Cristo, que veio, conheceu a noiva e agora lá no palácio como rei estará levando para viver com ele. É uma das conjecturas, um dos pensamentos, uma das definições que dá ao livro de Cantares. Mas o importante é que este livro, Deus quis que ele fizesse parte da Bíblia, que estivesse aqui. E já que o livro de Cantares está na Bíblia, ela é inspirada pelo Senhor, porque a Bíblia diz que, 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 16:
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Um pensamento, porém, é comum. Trata-se de declaração de um homem e uma mulher, e uma declaração apaixonada de um casal, podendo se representar a relação de amor que existe entre Jesus e a sua igreja, pois o apóstolo Paulo fala a respeito deste amor lá em sua carta em Efésios, aos Efésios, quando ele compara o amor de Jesus para com a sua igreja, ou compara o amor do marido para com a sua mulher, na mesma intensidade do amor entre Jesus e a sua igreja. Então, nós entendemos que o que este livro quer mostrar é a intensidade do amor de Jesus para com a sua igreja, de Jesus o noivo para com a sua noiva, e de Jesus o esposo para com a sua esposa. Mas nós lemos um versículo, eu queria me deter a última parte do versículo para um breve comentário com os nossos queridos irmãos. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas, a minha vinha, porém, não guardei. Então foi confiada àquela jovem duas responsabilidades: a responsabilidade de cuidar de outras vinhas e a responsabilidade dela cuidar da sua própria vinha. O versículo que lemos nos esclarece: os seus irmãos se indignaram contra ela, e nós entendemos aqui que eles a obrigaram a cuidar de suas vinhas ou de outras vinhas, era como que se fosse um castigo. Então cabia a ela cuidar das vinhas que lhes foram confiadas e também da sua própria vinha. Mas ela confessa, a expressão dela, ela confessa em sua expressão: a minha vinha eu não guardei. É como se ela dissesse: olha, eu cuidei muito bem da vinha dos outros, mas a minha vinha eu não cuidei. E ela se refere aqui à sua vinha no sentido pessoal, porque a diferença está na cor da sua pele, pois ela dizia: não olheis por eu ser morena, ou seja, eu não sou morena assim, eu fiquei morena porque o sol queimou a minha pele, eu fiquei morena porque eu não cuidei da minha pele, eu estava tão preocupado em cuidar da vida dos outros que não cuidei de mim mesma. Então eu fiquei diferente, a minha pele não é assim, ela está queimada. Então ela não se cuidou de si mesma, ela não cuidou de si mesma, apenas está preocupada com a vinha dos outros. Então nós podemos aplicar de duas formas a vinha de cada um. Primeiro, o trabalho que nos foi confiado representa outras vinhas. O trabalho que Deus confiou a cada um de nós, o trabalho que o pastor da igreja confiou a cada um, o trabalho que o dirigente da congregação confiou a cada um. Isso pode ser a terceira, a vinha de terceiros, outras vinhas, e a nossa própria vinha, no que se refere à nossa vida pessoal e tudo que está abrangendo a nossa vida pessoal. Então eu quero meditar com os irmãos sobre esses dois aspectos: o cuidar das outras vinhas e o cuidar das nossas vinhas. Na primeira aplicação, eu vou ser bem sucinto, que é cuidar de outras vinhas. Entendemos que a moça, essa jovem, ela priorizou cuidar das outras vinhas, e em função disso ela não pôde cuidar da sua própria vinha. Então, se nós aplicarmos isto, tirando um pouquinho da vinha pessoal e falando da vinha que está sobre a nossa responsabilidade, e falando de vinha de outros, já estamos nos estendendo um pouquinho mais, abrindo um pouco mais o leque, porque às vezes tem pessoas que estão cuidando da vinha dos outros e da sua não cuida. Às vezes tem pessoas que cuidam da igreja dos outros e não cuidam da sua igreja. Às vezes tem pessoas que estão cuidando da vida do outro e não estão cuidando da sua própria vida. Ele está observando a vida do pastor, do dirigente da congregação, da administração da igreja, mas a sua própria vida ele não está cuidando, não está prestando atenção, meu amado irmão. Deixe que cada um se preocupe com a sua vinha e vamos nós cuidar da nossa própria vinha, porque enquanto estamos nos preocupando com a vinha dos outros, a nossa está se deteriorando, não é? Não é assunto assim muito simpático, mas é aquilo que Deus colocou no meu coração.
Eu tinha pensado até em meditar outro assunto, mas esse foi o assunto que Deus colocou no meu coração. É uma escola bíblica para obreiros, uma escola bíblica para a igreja do Senhor. Então muitas vezes você passa a vinha para o outro e fica ainda se preocupando com a vinha que você deixou, né? Então às vezes isso acontece, irmãos, aqui em Limeira possivelmente não, mas lá em São Paulo às vezes acontece, você muda um dirigente de congregação e ele fica interferindo ainda na congregação que ele saiu. Não, meu amado, cuide da sua nova vinha, deixa outra vinha que lá tem alguém que vai cuidar dela. Aleluia, tem pessoas que ficam influenciando ainda, querendo saber o que está acontecendo lá, querendo saber o que o pastor está fazendo, qual é a novidade que o pastor está implantando na igreja. Não, meu amado, deixe que cada um cuide da vinha sua, e cada um cuide da vinha que Deus colocou nas suas mãos. Tem muita coisa para fazer na nossa igreja, tem muita coisa para fazer no trabalho que nos foi confiado pelo Senhor. Não temos tempo de estar preocupado como foi plantada aquela vinha, nós temos tempo de plantar a nossa vinha, de cuidar da nossa vinha, de fazer com que ela não esteja perecendo. Bendito que é o nome do Senhor. E às vezes pessoas estão preocupadas então com a administração do outro. Não, meu amado, cuide da sua vinha, cuidemos da nossa vinha e deixemos que o outro cuide da maneira que ele entender, da maneira que Deus o orientar. Que é interessante que nós lembremos que, embora sejamos obreiros da mesma igreja, do mesmo ministério, tenhamos a mesma formação, cada um tem uma maneira de trabalhar, cada um tem uma maneira de administrar, cada um tem uma maneira de pregar, cada um tem uma maneira de ensinar. Não é porque alguém ensina de uma maneira diferente que eu sou melhor do que ele. Não é porque alguém administra de uma maneira diferente que ele é melhor do que eu. Não, é interessante que nós entendamos que na igreja de Deus nós nos complementamos. Eu faço a obra de Deus hoje, amanhã eu vou para outro lugar, Deus manda outro para cá para fazer e dar continuidade à sua obra da maneira que o Senhor orientar. A igreja de Deus é assim. Nós vamos nos complementando, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Isso completa o elo que o Senhor Deus tem de compromisso com a sua amada igreja. Muito bem, mas vamos falar agora da segunda parte da aplicação, da segunda parte do versículo. Eu quero me demorar um pouco mais. Então podemos atribuir essa situação a nós obreiros, quando nos pesa a responsabilidade para cuidar de outras vinhas, que são as atribuições da igreja que nos são confiadas. E a nossa vinha que representa a nossa vida pessoal em todos os sentidos. É bom lembrar que o Senhor espera que cuidemos bem do nosso trabalho e o que fazemos à igreja, a nossa cooperação. Então Deus confia a cada um de nós uma atribuição da igreja. Uns são cooperadores, diáconos, presbíteros, ministros, evangelistas ou pastores, dirigentes de igreja, professores de escola bíblica dominical, superintendentes de escola bíblica dominical, líderes de grupos da igreja, de jovens, adolescentes, crianças, círculo de oração, regentes de grupos da igreja, enfim, cada um recebe uma atribuição na igreja do Senhor. O pastor, na orientação do Espírito Santo, nos dá essa atribuição para que possamos desenvolver na igreja. E o Senhor Deus, que nos deu este talento, o Senhor que nos dotou de condições para cuidar daquilo que nos é confiado, Ele espera que nós cuidemos bem daquilo que Ele confiou às nossas mãos, ou seja, do trabalho da igreja, mas Ele espera que nós também não abandonemos a nossa vinha ou a nossa condição pessoal. Cuidemos da igreja, mas não nos esquecemos de nós mesmos. Apoiemos a igreja, cuidemos da igreja, mas nós não podemos esquecer de nos apoiar a nós mesmos e cuidar de nós mesmos. E quando eu digo cuidar de nós mesmos, da nossa vinha, eu disse da nossa vinha pessoal em todos os sentidos, eu digo também da nossa vinha, da nossa família. Cuidar da nossa família e cuidar de nós mesmos. É sempre interessante informar ou lembrar aos irmãos que a igreja de Deus é composta por famílias. A igreja de Deus é composta por minha família, por tua família. As nossas famílias compõem a igreja do Senhor. Mas é mais interessante lembrar
que a família é a instituição que foi fundada antes da igreja. A família, portanto, ela é a instituição mais antiga do que a igreja. Se não tiver família, não tem igreja. Mas se tiver a minha família, a tua família, a família dele, ali se constitui a igreja do Senhor. Então, para que haja igreja, é preciso ter família. E para que haja família saudável da igreja, é preciso que essa família seja bem cuidada. Aleluia. Obreiros de Deus, obreiras de Deus que aqui estão também, irmãs, que certamente têm responsabilidade na igreja do Senhor. Cuidemos da nossa vinha, também quanto cuidamos das vinhas que são confiadas às nossas mãos. Ou seja, cuidemos da nossa família, também quanto cuidamos da igreja do Senhor, da nossa condição pessoal. Porque eu entendi uma coisa, meus amados, que o Senhor quer que nós cuidemos bem da nossa vinha. Que quando eu falo da nossa vinha, volto a dizer também da nossa família. Porque é interessante lembrar, irmãos, que para a igreja de Deus não existe insubstituível. Não existe. Nosso pastor presidente, ele diz que o único que é insubstituível da igreja chama-se Jesus Cristo Senhor. Nós não somos insubstituíveis. O dia que eu não puder dar mais assistência ao trabalho, Deus vai levantar outro e colocar no meu lugar. Na igreja é assim. O dia que aquele dirigente de congregação não tiver mais condições de dar continuidade ao trabalho, ou por cansaço, ou por enfermidade, ou por algum impedimento, Deus levanta outro e coloca no seu lugar. Mas na família não tem outro para colocar não, meu amado. Na igreja Deus coloca outro, mas na tua família é só você mesmo. Na igreja Deus tem vários que podem te substituir, mas na família não tem quem possa nos substituir. Lá você é o pai, lá você é o profeta, lá você é o apóstolo, lá você é o discípulo do Senhor, lá no meio da família você é o sacerdote. Então na família não tem como substituir. Então se nós não temos condições de prestar o trabalho para a igreja e para a família, é bom que nos atentemos para a nossa família, porque a Bíblia diz que devemos cuidar bem da nossa família. Paulo escreveu sua carta a Timóteo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, meus amados, na nossa vinha, pessoal, está incluída a nossa família. Aquela moça dizia: os meus irmãos se dignaram contra mim e me puseram por guardas de vinha. Da minha vinha, porém, eu não guardei. A minha vinha eu não protegi. A minha vinha eu não guardei. A minha vinha eu não cuidei. Então, meus amados, é interessante lembrar, eu gosto muito de falar sobre isso, que é muito bom você ganhar almas para o reino do Senhor. É muito bom você ganhar os vizinhos para o reino do Senhor. Mas melhor ainda é você ganhar a tua própria família para o reino do Senhor. Aleluia. A coisa mais bonita que eu vejo é quando de domingo pela manhã nós vamos para a escola dominical lá em Guarulhos. Eu vejo famílias indo para a escola dominical. Vai o pai e a mãe na frente, os filhos estão ali ao lado, cada um com a sua Bíblia, com a sua revista da escola dominical. Ele conduz a família à presença de Deus. Ele ora juntamente com a família, vai para a igreja com a família, busca a Deus com a família, agradece a Deus pelas bênçãos juntamente com a família. Ele leva a família à presença do Senhor. Ele conduz a família para glorificar ao nome do Senhor. Ele ensina a família a glorificar a Deus, ensina a família a pedir a Deus, ensina a família a agradecer a Deus, ensina a família a atribuir ao Senhor a tudo que tem, a tudo que acontece, a tudo que recebe. Bendito é o nome do Senhor. Portanto, meus amados, cuidemos da nossa vinha, cuidemos da nossa família, porque foi ela que Deus deu para que nós cuidássemos. Bendito é o santo nome do Senhor. E a nossa família será uma bênção na igreja. A nossa família será uma coluna na igreja, uma das colunas da igreja do Senhor. Portanto, guardemos, cuidemos da nossa vinha, como sendo que a nossa família. Aleluia. Glória, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, meus amados, estaremos dando ênfase aqui agora a nossa
vinha no sentido pessoal. Lembramos que nos confiou a sua vinha, aquele que nos confiou a sua vinha, espera que cuidemos bem dela, mas cuidar bem, precisa também cuidar bem da nossa vinha. Como estamos cuidando da nossa vinha? Agora na vida pessoal, no nosso condicionamento pessoal. O Senhor Jesus, para trabalhar na sua obra, Ele quer pessoas, quando falamos atributos espirituais, pessoas que sejam escolhidas, chamadas, e o próprio Jesus é quem escolhe. Nós conhecemos bem isso. Ele disse isso, que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu a nós, não é isso? Então somos escolhidos por Ele. Então Ele nos quer escolhidos, Ele nos quer cheios do Espírito Santo, Ele nos quer ungidos, mas Ele nos quer também com boa saúde, para cuidar da obra que Ele tem confiado às nossas mãos. Então tudo isso quem dá, quem nos concede é o Senhor. E se nós lembrarmos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo disse que nós somos o templo do Espírito Santo, disse Paulo, capítulo 6 da sua primeira carta aos Coríntios: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos, meus amados, condutores do Espírito Santo. Nós somos aqui os guardadores, vamos assim dizer, do Espírito Santo. Então este templo precisa estar em perfeita ordem, para que possa conduzir o Espírito Santo. Este templo precisa estar bem para conduzir o Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Então, meu querido irmão, o Senhor te quer com saúde. E se você não está com saúde, Deus vai te dar saúde. Se você está enferma, Deus vai curar a tua enfermidade. Se você está enfermo, Deus vai curar a tua enfermidade, porque você é condutor do Espírito Santo. Você precisa cuidar da vinha do Senhor, e para cuidar da vinha do Senhor, a tua vinha precisa estar em perfeito estado. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Lá no setor de Guarulhos, permita-me usar esse exemplo, nossa igreja sede, precisávamos de uma irmã dirigente do círculo de oração, e nós fomos conversar com a irmã para que ela pudesse assumir essa responsabilidade. Ela disse: pastor, eu sou muito doente, eu sinto muitas dores no corpo, nas juntas, e olha, eu não tenho condições de dar assistência a este trabalho. Eu falto muito por causa dessa enfermidade. Eu ali senti de Deus, disse ela, minha irmã Lourdes, o nome dela é Lourdes, irmã Lourdes, quando a senhora assumir esse trabalho, Deus vai tirar essas dores, porque Ele quer a senhora cheia de saúde para dirigir o trabalho que Ele vai confiar às suas mãos. E ela disse: então eu aceito, pastor. E ela aceitou, está ali conduzindo o trabalho do Senhor, não sente mais dores, está glorificando ao Senhor, e já faz alguns anos que ali está. Minha irmã, se você está com dores, então receba aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. A enfermidade vai lá, porque Deus vai te dar condições físicas, de saúde e espirituais, para conduzir aquilo que Deus confiou às suas mãos. Aleluia. Então, meus amados, cuidemos bem da nossa vinha, da nossa condição espiritual diante do Senhor, do nosso relacionamento com o Senhor. Aqui temos obreiros que certamente são dirigentes de congregações, pregadores da sua igreja. Meu amado irmão, a igreja precisa ouvir palavra de Deus. A igreja quer ouvir palavra de Deus. A igreja precisa palavra de Deus. E quem é que vai pregar? É você que está à frente daquela igreja. É de você que a igreja espera ouvir o ensino da palavra do Senhor. E às vezes alguns dizem: mas irmão, eu sou muito limitado, eu tenho poucos recursos. Não, meu amado, você tem muitos recursos. Você tem 2 joelhos para dobrar, e tem uma boca para pedir, e um coração para receber. Então peça a Deus, e Deus te dará o alimento que a igreja precisa. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Para pregar, para ensinar a igreja, precisa primeiro receber o ensino. Aleluia. Os pregadores, dirigentes de congregações sabem disso. Quando nós vamos pregar, vamos ensinar algo para a igreja, nós já recebemos.
Quando você vai oferecer o alimento para a igreja, você já experimentou aquele alimento e já fez bem para a tua alma. Quantas vezes estamos estudando a palavra de Deus para pregar no culto à noite, no culto de doutrina, e você está estudando, está lendo, está orando, e começa a receber do céu o poder de Deus, e a mensagem começa a trabalhar no seu coração, e você não vê a hora de chegar na igreja para poder compartilhar aquilo que você recebeu do Senhor. Meu amado, se a mensagem que você estiver estudando falar alto ao teu coração, fizer você chorar, pode pregar, porque aquela é a mensagem que Deus preparou para a sua amada igreja. Aleluia, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. A nossa fonte de inspiração, meus amados, é o Espírito Santo. A fonte de inspiração para o pregador é a palavra de Deus. Você abre a palavra e o Espírito Santo te inspira. Você abre a palavra, ora, e Deus te dá a mensagem que você deve alimentar a igreja. Cuide da sua vinha, para que você tenha condições de cuidar da vinha que Deus confiou às tuas mãos. Oh, aleluia, aleluia. Meus amados, eu me preocupo muito com isso, que eu tenho insistido sobre isso, que o dirigente daquela igreja foi colocado pelo Senhor através do seu pastor. Certamente o pastor Levi, vamos localizar aqui, me permita usar o seu nome, pastor Levi. Certamente o pastor Levi, quando ele vai mudar alguém, assim como eu, como outros líderes fazem também, ele ora a Deus. Ele não muda porque ele acha que tem que ser assim, não. Ele vai mudar porque ele pede orientação do Senhor. O dirigente da congregação vai para lá porque foi mandado pelo Senhor. Você está lá, meu amado, dirigido por Deus. Você está lá porque foi Jesus quem te colocou, para que você possa cuidar daquela vinha, para que você possa cuidar daquilo que não é teu, é de Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. A igreja do Senhor. Muitas vezes nós, até por força de expressão, nós dizemos a minha igreja, mas não é a vinha do Senhor. A tua vinha é a tua vida pessoal, o teu relacionamento com Deus, mas a igreja do Senhor, a vinha do Senhor. Então cuidemos bem da vinha de Deus. Aleluia. Se a nossa vinha estiver bem cuidada, a vinha do Senhor também será bem cuidada. Bendito é o nome do Senhor. Se você tiver saúde espiritual, a vinha de Deus também vai ter saúde espiritual. Bendito é o nome do Senhor. Se você tiver saúde moral, que a vinha vai ter saúde moral. Se você tiver compromisso com Deus, a vinha vai ter compromisso com Deus também. Então cuidemos bem desta vinha. Então eu sempre me preocupo com os dirigentes de corações e digo a eles que, meus amados, são vocês que têm que ensinar a igreja. Porque alguns irmãos se arvorizam nas suas limitações. Dizem, irmão, eu sou tão limitado, e começa a trazer pregador de fora. Começa a trazer alguns de fora. É evidente que nós convidamos pessoas de fora para vir pregar, mas em alguma ocasião especial. Mas não todo culto de doutrina tem um pregador de fora para te substituir. Porque se nós fizermos isso, nós vamos nos acomodar, irmãos. Vamos deixar por conta dos pregadores que virão e vamos acomodar. E sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco a igreja está dizendo, olha, esse pregador prega muito melhor do que o meu pastor. Meu amado, o pastor da igreja é o pastor local. Você é chamado, você é o pastor local daquela igreja. É você quem vai ensinar aquela igreja. É você quem vai orar pelos membros da tua igreja. É você que levanta pela madrugada para orar por aqueles que estão enfermos, por aquela família que está com problema. É você que vai visitar no hospital. É você que muitas vezes fora de hora vai ter que ir lá tratar um problema de casal. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Problema de casal, vai na casa da mãe da moça e traz a moça para casa dela, e aconselha o rapaz, aconselha a moça, e quando você sai de casa, são os dois abraçados e glorificando a Deus. É o trabalho pastoral. O pregador não sabe o que está acontecendo, mas o pastor sabe. O pregador vem, passa, pega a sua oferta e vai embora, mas o pastor local fica ali para se dedicar à obra que Deus confiou às suas mãos. Portanto, meu amado, é você quem tem que ensinar a igreja, é você quem tem que cuidar da vinha, é você quem tem que cuidar do rebanho que Deus confiou às suas mãos.
Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Então, meu amado, você é o pregador principal, ou você deve ser o pregador principal da tua igreja. Tá certo? E a igreja, ela não espera que nós fiquemos consultando esboços bíblicos para pregar. Os esboços bíblicos são bons até para você dar uma olhadinha, e às vezes você vê ali alguma anotação, que dali você tira uma inspiração para pregar, para ensinar. Mas você não pode ter aquilo como a tua fonte de inspiração. Não, quem escreveu aquele esboço bíblico recebeu para ele. Agora você precisa receber para você, para distribuir com a igreja. Aleluia, glória a Jesus. Vamos dizer, é um trabalho artesanal. É você quem vai receber, é você quem vai produzir. Aleluia. Você não vai ter frases de efeito para levar para a igreja. Você não vai ficar mandando ninguém olhar um para o outro, se abraçar, pegar na mão, dizer que ama, e abraça 15, abraça 10. Você não vai fazer isso, porque a igreja é tua, e você conhece a cada membro da igreja. Você vai ter mensagem de Deus para a edificação da igreja do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, meu amado, cuidemos da nossa vinha. Aquela moça disse: eu preocupei tanto com a vinha dos outros, e a minha vinha eu não guardei, eu não cuidei. Porque às vezes, meus amados, nós ficamos envolvidos com tanto problema dos outros, chega na hora de ir para o culto, o que eu vou pregar hoje? Qual é a mensagem que eu vou entregar para a igreja? E às vezes não tem, inventa. Aí começa a falar só sobre costume, começa a falar. É claro que os costumes precisam ser lembrados, mas não é a tecla principal, não, porque a tecla principal é Bíblia. É doutrina, a doutrina que sustenta o crente, a doutrina que mantém o crente de pé, é a doutrina que mantém o crente sempre com o seu pensamento voltado para Deus. Porque muitas vezes o nosso irmão está ouvindo a palavra e ele está dizendo: olha, que eu não preciso ouvir essa palavra porque eu não estou passando por isso. Mas ele está guardando a palavra. Lá na frente ele vai passar por situações diversas na vida dele, e o Espírito Santo vai fazê-lo lembrar: o pastor pregou aquele dia aquela palavra, eu preciso aplicá-la hoje, eu preciso aplicar agora aquela mensagem que eu vi aquele dia. Meu amado, a palavra de Deus, ela completa a nossa vida para o presente e para o futuro. Bendito é o nome do Senhor, porque o Espírito Santo, o Senhor que fala conosco, é aquele que conhece que lá na frente eu vou precisar desta palavra, eu vou precisar desta mensagem. Então por isso que tudo aquilo que ouvimos nós guardamos lá nosso bom tesouro, para que no dia certo nós possamos lá buscar aquilo que precisa para a nossa edificação, para que possamos estar ainda diante do Senhor. Mas é assim, aquele que cuida de vinha, ele precisa ter que a sua vinha bem cuidada, a sua condição espiritual diante do Senhor. Eu já pude reparar, meus amados, que quando o pastor da igreja canta, a igreja canta com ele. Quando ele não canta, a igreja não canta. Você pode ter voz desafinada, você pode fugir do rejeito coral, ter até vergonha de cantar na frente do rejeito coral, mas você pode cantar com a igreja, glorificando ao Senhor, e a igreja vai cantar também. Nós temos que nos envolver com a igreja. Aleluia. Quando o pastor da igreja glorifica que a Deus, a igreja também glorifica a Deus. Se o pastor está envolvido pelo azeite do céu, a igreja também está envolvida pelo azeite do céu. Aleluia, glória a Jesus. Se o pastor é amigo, a igreja é amiga. Se o pastor só fala a verdade, a igreja também só fala a verdade. Se o pastor é sincero, a igreja é sincera. Se o pastor é envolvido, a igreja também é envolvida. Cuidemos da nossa vinha, porque através dela a vinha do Senhor também estará sendo cuidada. Bendito é o nome do Senhor. Nós já estamos caminhando para o encerramento. Mas, meus amados, como disse, muitas vezes nós nos envolvemos tanto com as responsabilidades que recebemos, que esquecemos de cuidar da nossa vinha. E me vem a lembrança agora
do profeta Elias. Quando nós falamos do profeta Elias, Elias é uma referência como homem de Deus para todos nós. Elias, irmãos, é fonte de inspiração para muitos pregadores, para todos nós pregadores. Falar de Elias, você que se inspira através do que representou Elias. Elias é aquele profeta que dizia para o rei, ó, que não vai chover, e não chovia. Aí Elias voltava para o rei e dizia, agora vai chover, e chovia. Elias era aquele que dizia assim, olha, enquanto os profetas de Baal estiver clamando aí, não caiu a faísca no céu. Mas quando ele dizia, agora é hora de cair fogo do céu, ele orava e o fogo caía lá no céu. Que poder que aquele homem recebia da parte de Deus, para ser um verdadeiro profeta de Deus. Elias, meus amados, foi um profeta que teve coragem, desafiador. Quando ele desafiou os 450 profetas de Baal e mais 400 de Azera, ele desafiou aqueles profetas que eram os profetas do rei e da rainha, e depois mandou matar todo mundo quando provou para aquele povo que Deus era o verdadeiro Deus. Elias foi profeta que no momento em que o povo estava meio que devagar espiritualmente, ele mesmo disse que o povo estava cocheando entre dois pensamentos, mas ele fez com que aquele povo clamasse e dissesse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Este é o homem de Deus, que faz com que aquele que está cocheando reconheça que Deus é o verdadeiro Deus, que leva o povo a glorificar o nome do Senhor. Então Elias foi aquele profeta que arrancou do povo a glorificação e adoração ao nome do Senhor. Elias foi um profeta que foi cuidado por corvo. Quando trazia o alimento para Elias, e Deus permitiu que naquela grande seca que havia naqueles dias, o córregozinho servisse água para Elias, e ali ficou. Esse é o homem de Deus. Elias foi aquele homem que quando o córrego secou, Deus abandonou Elias, levou Elias para a casa de uma viúva. Não era uma viúva rica, mas para provar que Deus é o Deus que cuida em qualquer situação. Era uma viúva pobre, mas que teve condições de cuidar do profeta Elias. Este Elias, com tanto poder, com tanta graça, teve um tempo que parece que ele facilitou e não cuidou da sua vinha. Momento em que Elias, o desânimo tomou conta dele de tal maneira que ele se esqueceu que um dia clamou e caiu fogo do céu. Ele se esqueceu de que Deus estava sempre presente em sua vida, e a Bíblia diz que ele se deitou debaixo de um zimbro ou de uma árvore e pediu a sua morte. Eu quero morrer, chega, olha, meu tempo de ministério já passou, o que eu tinha de fazer já fiz, eu quero morrer agora. Mas enquanto Elias estava desanimado, a sua vinha estava desprotegida, a sua vinha estava fragilizada. Deus olhava do céu e dizia, eu vou novamente restaurar a vinha desse homem. E mandou que os anjos viessem do céu, que hoje viessem do céu, trouxessem pão e água para o profeta. O profeta está morrendo, mas o anjo cutuca e diz, meu amigo, levanta e come, foi Deus que mandou para você. Aqui está a água, aqui está o pão que foi torrado lá no altar. Oh, nesta noite você está recebendo o cutucão do Espírito Santo. Deus ainda olha para você e o teu ministério não acabou. Minha irmã, a tua missão ainda não acabou. Ainda Deus conta contigo. Receba água e receba pão do céu para restaurar a tua vinha, para restaurar a tua condição espiritual. Oh, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, meu amado. Vai começar tudo de novo na tua vida, vai começar tudo de novo no teu ministério. Deus ainda precisa do teu trabalho, Deus ainda conta com as tuas forças. Bendito é o nome do Senhor. O anjo disse a Elias, levanta e come. Elias comeu, voltou a dormir. Não é assim que eu te quero, você não entendeu.
Levanta e come, porque ainda muito longo é o teu caminho. Você ainda vai ter muito que caminhar, meu amado. O Espírito Santo está falando ao teu coração nesta noite. Você ainda tem muito que caminhar. Você ainda tem muito que caminhar. Levanta e come, porque muito longo é o teu caminho. Aleluia. Oh, minha querida irmã, não parou por aqui não, minha irmã. Você ficou triste, você ficou magoada, algum comentário saiu a teu respeito, mas esta noite o Espírito Santo te diz: come, bebe, porque ainda vai ter muito para você fazer. Come, bebe, porque ainda muito longo é o teu caminho. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Elias comeu, bebeu, andou 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento e foi para lá da caverna. O que eu amo ao Senhor, meus amados, porque o Senhor não desiste. Acho que se fosse eu no lugar de Deus, dizia: olha, esse camarada não quer mesmo, vou deixar ele para lá, vou colocar outro no lugar dele. Mas Deus dizia: não, eu ainda quero esse homem, eu ainda quero ele. Mas Deus, tu já deste oportunidade para ele, eu vou dar mais uma. Tu já destes pão e água para ele, eu vou continuar alimentando ele. Eu vou dar mais uma oportunidade, meu amado irmão, ouça nesta noite. O Deus a quem você serve é o Deus das oportunidades. Quem sabe você já perdeu a primeira e a segunda, mas ele te abre hoje a terceira oportunidade, não perca. Oh, aleluia. A porta ainda está aberta para o teu ministério, minha irmã. A porta ainda está aberta para o teu trabalho. E o Senhor Jesus disse: eu tenho as chaves da porta. A porta que eu fecho não tem quem possa abrir, mas a que eu abro não tem quem possa fechar. Mas eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Oh, aleluia, aleluia. Minha irmã, a porta está aberta. Meu irmão, a porta está aberta. Elias foi para lá na caverna, mas Deus foi buscar lá na caverna. Deus vai, Deus insiste, Deus não desiste de você. Se você entrou aqui nessa noite dizendo: olha, eu acho que meu tempo já passou, Deus já desistiu. Ouça, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Se você estiver na caverna, Ele vai te buscar hoje. Ele vai te buscar lá na caverna. Aleluia. Deus foi buscar Elias lá na caverna. Que fazes, Elias, aí? Que fazes na caverna, Elias? A Bíblia diz que veio um vento forte, quebrou penhas, quebrou tanta coisa. Depois do vento forte veio um terremoto. Depois veio o fogo. Depois a voz de Deus: Elias, sai da caverna. Elias, sai da caverna. O vento forte já passou, Elias. Elias, o terremoto já passou, Elias. O fogo já passou, Elias. Você está guardado. Você sobreviveu ao terremoto, você sobreviveu à tempestade, você sobreviveu ao fogo. Então pode sair da caverna, porque eu ainda quero te usar. Oh, glória a Jesus, aleluia, 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 aleluia. Deus ainda quer te usar, Deus ainda fala contigo. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. E sabe o que eu descobri, meus amados, para encerrar? Sabe o que eu descobri? Que Deus fala conosco, com o homem, com a mulher, com o obreiro, mesmo que ele esteja vazio, mesmo que ele esteja capengando, Deus fala com ele. Foi assim que Deus falou com Samuel. Samuel, que havia sido usado por Deus em tantas situações, agora Deus olha para Samuel, o vaso dele está vazio. Mas não é porque o vaso dele estava vazio que Deus ia deixar de falar com ele. Não é porque o teu vaso está vazio que Deus vai deixar de falar contigo. Ele não vai falar com você. Ele vai falar, mas ele vai cobrar. Deus disse para Samuel: até quando terás dó de Saul, sendo que eu o tenho rejeitado?
Olha, o teu vaso está vazio, mas eu ainda quero te usar. Enche o teu vaso de azeite e vem, que enviar-te-ei. Aleluia. Se você achava que Deus não falava mais com você porque você estava vazio, sem ânimo para glorificar a Deus, sem ânimo para ir à igreja, sem ânimo para cantar, nesta noite Deus fala contigo. Ele está dizendo: enche o teu vaso de azeite. O azeite está vindo no céu para encher o teu vaso. Enche o teu vaso de azeite. Enche o teu vaso de azeite. Enche o teu vaso de azeite. Aleluia. Eu falo contigo, você está vazio, mas eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. E o Senhor Deus então disse para Elias: Elias, o teu ministério não acabou aqui. Volta pelo teu caminho. Você vai ungir o rei Israel, você vai ungir o rei da Síria e ainda vai ungir o profeta para o teu lugar. Viu, Elias? Quanta coisa você vai fazer ainda? Viu, minha irmã? Quanta coisa você vai fazer ainda? Viu, meu amado? Quanta coisa você vai fazer ainda? Aleluia. Você cuidou de tanta coisa e esqueceu da tua vinha, mas esta noite o Espírito Santo está cuidando da tua vinha, para que você possa dela, através dela, fazer o trabalho que Deus confiou às tuas mãos. Que o Senhor Deus abençoe, que nos guarde em nome de Jesus. Amém.